A Comissão de Seguridade Social e Família realiza logo mais à tarde audiência pública para debater o tratamento psicológico da homoafetividade. Na pauta dos debates, o polêmico projeto de decreto legislativo de autoria do deputado João Campos, do PSDB de Goiás. O projeto suspende a resolução do Conselho Federal de Psicologia que impede os psicólogos de exercer qualquer ação que transforme a orientação sexual de alguém em doença. Ou seja, pela resolução do Conselho de 1999, não é possível tratar e tentar curar a homossexualidade. O projeto quer sustar o texto, sob a alegação de que extrapola a competência da instituição. E quem nos dá outros detalhes da audiência pública é o presidente da Comissão de Seguridade Social e autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, a quem eu dou bom dia. Bom dia, José Carlos, bom dia, Daniele, aos ouvintes da Rádio Câmara, no Manhã no Parlamento. É sempre um prazer estar com vocês para a gente esclarecer alguns assuntos que são polêmicos por natureza, como desse tema que nós vamos discutir, mas que são necessários dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, para que a gente possa colaborar com um bom debate, que na sequência do debate o projeto pode ser colocado em pauta para discussão dos deputados. Pois é, deputado, você já está preparado para intermediar esse debate que deve realmente pegar fogo logo mais? Veja bem, a necessidade do presidente da comissão ser o proponente é que no decorrer desse ano, a partir do momento que esse projeto chegou na Comissão de Seguridade Social, houve logo no início a solicitação de uma audiência pública por parte de um deputado, pastor Marco Feliciano. E a associação dos gays não se sentiu à vontade para participar. Então foi feita uma audiência somente com aqueles que tinham uma visão do tema. Na sequência, a deputada Érica Cocai propôs uma audiência pública somente com a participação daqueles que tinham a outra visão da questão. Então, nós tivemos duas audiências públicas que não cumpriram o papel de dar ao contraditório. Então, para poder ter um consenso, que os deputados solicitaram, que queriam o contraditório, então este presidente fez a proposta da audiência pública e duas falas serão indicadas por pessoas da audiência pública da deputada Érica Cocai, que serão o presidente do Conselho Federal de Psicologia e o presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. E, do outro lado, uma psicóloga que historicamente propõe esse tratamento e que tem respondido processos, que é uma psicóloga chamada Marisa Lobo, e o pastor Silas Malafaia, que é psicólogo de formação, que foram os dois indicados pelo pastor Marco Feliciano, que foi o proponente da primeira audiência. Então, são somente 4 falas, mas são falas muito, com certeza, que defendem, 4 pessoas que defendem com muita veemência o seu ponto de vista, e nós vamos tentar mediar para que levemos isso num bom tom, num bom diálogo, que seja proveitoso, para que os deputados possam emitir o seu voto pensando basicamente no qual é o propósito. Isto extrapola o poder do Conselho Federal de Psicologia. Isso limita o exercício profissional do psicólogo quando chega, tá certo? Todos nós entendemos que o homossexualismo não é doença, mas existe o conflito, a pessoa que está em conflito, que tem algum tipo de sofrimento por essa questão e que, da maneira como está redigido, veda a qualquer psicólogo a abordagem desse assunto em consultório. Então nós precisamos entender a lógica da resolução para que a gente possa preservar a ética, não permitir discriminação, não permitir que isso seja tratado com foco de doença, mas que também permita ao psicólogo que é provocado no seu consultório, que recebe
o paciente que tem conflito, que tem dúvida, que tem sofrimento, que tem angústia, às vezes não só ele, mas toda a família, dentro desse processo de opção sexual, e a sexualidade ela tem períodos, ela alterna muito, então que a gente precisa deixar também um espaço para que esse profissional possa trabalhar. Esse é o desafio que eu acredito que a gente vai tentar achar o meio termo dessa celeuma, para que a gente possa garantir à ciência o seu papel de ciência e garantir ao indivíduo a sua liberdade de opção sexual. Deputado Mandetta, o senhor acredita que essa questão está muito restrita ou carregando um peso de influência religiosa? O senhor acha que essa questão, a religião é que continua pautando esse debate? Ou existe realmente um posicionamento de profissionais a favor dessa norma, com argumentos, né, profissionais em defesa dessa norma do Conselho de Psicologia? Num primeiro momento que a gente vê esse tema sendo bandeira de um movimento de afirmação e também sendo bandeira de um movimento, de um sentimento religioso. Quer dizer, os dois lados utilizando esse tema como bandeira. Um de afirmação da sua condição e o outro de afirmação da sua promoção da sua religiosidade. Porém, o pano de fundo dessas discussões de viés de movimentos de afirmação, seja ele religioso ou seja ele de movimento de identidade, é que nós precisamos achar, o desafio nosso enquanto sociedade é achar o meio termo, com racionalidade, com calma. Eu não sou ligado a nenhum dos dois movimentos, nem ao religioso, nem ao movimento de afirmação, mas procurarei dar um tom algo mais consistente. Acho que quem tem falhas éticas como profissional, que vai num meio de comunicação em massa, propor tratamento, como é o caso dos médicos, se você for como médico num meio de comunicação, propor tratamento para algo que não existe documentação científica, você está infringindo o código e você responde. Mas também você não proíbe a pessoa de abordar determinados temas, porque a ciência, ela é muito dinâmica. O que é verdade hoje, você contestando, amanhã pode não ser. E o que era, ainda mais no campo da sexualidade, que é uma das nossas áreas de conhecimento mais recentes, né, de Freud para cá, quer dizer, nós temos aí 100 anos de estudo da sexualidade, é muito pouco para entender algo que causa tanto transtorno. Então nós precisamos adequar textos, adequar as palavras, para que a gente não impeça a ciência de se desenvolver, não modere o exercício profissional no que diz respeito a, por vias indiretas, aumentar o preconceito, né, e não deixar que essa discussão seja pautada pelo viés nem religioso e nem de movimentos afirmativos. Tentar achar o meio caminho da história. Tem psicólogos que não se enquadram em nenhum dos dois e que reclamam, né, que se entendem cerceados na sua profissão, porque o texto realmente ele é muito proibitivo. Se uma pessoa entrar num psicólogo com este tema, pelo texto ele tem que dizer que ele está impedido de abordá-lo, o que traria também problemas não para aquele que entende que isso é uma doença, mas para o conflito que vem na hora de você assumir ou não a sua condição homossexual e fazer a sua opção sexual na vida. É um tema polêmico. Sem dúvida. Nós estamos conversando aqui no Manhã no Parlamento com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que hoje vai abrigar esse amplo debate. E para que o debate em torno desse tema seja o mais amplo possível, a população, os ouvintes, os internautas também vão poder participar. E até para a gente poder deixar bem claras as posições de alguns representantes que estarão nessa audiência pública, a gente lembra que para o presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Transsexuais, o Tony Reis,
Prometer cura para o que não é doença, no caso para a homossexualidade, é charlatanismo. Já a representante do Conselho Federal de Psicologia, Ana Paula Uziel, também afirmou que não é possível falar em tratamento ou cura da homossexualidade, justamente porque ela não pode ser considerada doença. Para a psicóloga Marisa Lobo, não definir a homossexualidade como uma doença é um argumento questionável. Ela salienta que a retirada da homossexualidade da CID, que é o Código Internacional de Doenças, em 1990, aconteceu por votação, o que indicaria um caráter não científico dessa decisão. Deputado Mandetta, como que a população, como que os internautas vão poder participar desse debate de logo mais na Comissão de Seguridade Social? Através da página da Câmara. Ao acessar a página da Câmara, vá no ícone a partir das 14h30 da Comissão de Seguridade Social e Família. Por ali você vai acompanhar a audiência online, por vídeo, e com o campo ao lado para, com a identificação, você fazer seu comentário, fazer a pergunta, direcionar a pergunta para algum dos palestrantes, que de acordo com a quantidade de perguntas, a gente seleciona algumas, quando são muitas, para que a gente possa direcionar, e todos aqueles que questionarem pertinente ao tema, a gente endereça para os participantes que se eventualmente não der tempo de fazer todas as respostas durante a audiência. A nossa comissão foi a comissão que inaugurou o sistema de participação via internet para casa, foi numa discussão temática sobre os remédios para emagrecer, os anorexígenos. Nós até agora, esta audiência bateu o recorde de participação na casa, e hoje a gente espera que essa participação seja também, já que é um tema muito atual, é um tema que mobiliza a sociedade, que tem olhares diferentes, e que a gente espera que haja uma grande participação para que a gente possa ter também, nós como parlamentares, sabermos a posição das pessoas, do maior número de pessoas, porque esta Casa do Povo, ela reflete as discussões que nós temos com a sociedade. Então esse instrumento é um instrumento valioso de apropriação para a sociedade brasileira do mandato parlamentar, das discussões de audiência pública, e a gente espera uma grande participação hoje a partir das 14h30 na página da Comissão de Seguridade Social, no site da Câmara dos Deputados, através do E-Democracia. Deputado, o senhor acredita que já será possível hoje ainda ler o relatório, discutir? Não. Nós temos uma prática na comissão que qualquer projeto de lei que tenha solicitação de uma audiência pública, ele só vai para a pauta após a realização da audiência pública. Então, como teve essa celeuma das audiências anteriores que não cumpriram o seu papel, porque foram praticamente falas, hoje é a audiência pública onde haverá o contraditório. Depois dessa audiência pública, aí o projeto está pronto para ir para a pauta, a partir da próxima sessão. Hoje ele cumpre a função de, em audiência pública, esclarecer as dúvidas dos deputados, ouvir a sociedade, ouvir o Conselho, ouvir aqueles que entendem estarem sendo cerceados no seu direito, para que a gente possa ouvir os dois lados dessa questão e, a partir, aí sim, depois que cumprirmos a etapa da audiência pública, o projeto possa ser colocado na pauta da comissão para que todos os deputados leiam o relatório, do relator, e aí possam emitir o seu voto. Deputado Mandetta, muitíssimo obrigado pela atenção, hein? Eu que agradeço, José Carlos, Daniele, um abraço a todos do Manhã no Parlamento.